Sami, agora destaque internacional, o governo dos Estados Unidos pede que Cuba encerre restrições à internet e libere manifestantes detidos. Reportagem de Vitor Moraes. O governo cubano confirmou a morte de um homem no conflito entre policiais e manifestantes na onda de atos contra o governo. Desde domingo, a polícia reprime os protestos. Cerca de 100 pessoas foram presas e algumas ficaram feridas. Com as principais redes sociais ainda fora do ar, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, pediu o fim das restrições na internet e a libertação dos manifestantes detidos. By opening all means of communication, both online and offline. Os protestos chegaram a outros países. Na Cidade do México, um manifestante diz que é verdade que há 60 anos existe um bloqueio econômico em Cuba, mas acredita que o que mata os cubanos é o bloqueio interno de Díaz-Canel e sua ditadura. Díaz-Canel e a ditadura. Outra manifestante a favor do governo cubano disse que é solidária ao povo da ilha. Ela denuncia uma suposta campanha da mídia, que estaria manipulando notícias sobre a pandemia para sustentar que a Revolução Cubana fracassou, mas sabe que não é assim. Sabemos que não é assim. Protestos contra e a favor do regime têm sido registrados em outros países, incluindo o Brasil. Nesta terça-feira, cerca de 50 pessoas, entre sindicalistas e membros da CUT, prestaram solidariedade ao governo cubano em frente à embaixada em Brasília. No Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para defender a legitimidade do governo cubano. Em tom de provocação aos norte-americanos, fez referência ao assassinato de George Floyd. Lula disse que nenhum soldado em Cuba sufocou e matou um negro com o joelho no pescoço. Ele ainda condenou o bloqueio econômico dos Estados Unidos à ilha e minimizou os atos, reduzindo-os a uma passeata. 3 casos aí de hipocrisia nessa história relacionada à repressão dos protestos em Cuba. O primeiro é o que a gente vê aí parte da esquerda brasileira dando apoio ao regime cubano, não às pessoas que estão nas ruas pedindo liberdade, pedindo condições mínimas de segurança. A outra hipocrisia é a do próprio governo cubano, que insiste na justificativa, né, na narrativa de que é o bloqueio, na verdade, as sanções econômicas que existem em relação a Cuba que fazem com que a população vive na miséria. Não, é o próprio sistema econômico e político que faz isso. E a terceira hipocrisia é das redes sociais, né? O ditador de Cuba, Díaz-Canel, usa o Twitter, por exemplo, incitando a uma repressão dessas manifestações, usando o Twitter oficial e marcado como do governo cubano. E o Twitter não tira do ar a conta de Díaz-Canel, como fez, por exemplo, com o ex-presidente americano Donald Trump. O que está acontecendo em Cuba é abjeto, né? É uma repressão violentíssima, inúmeras pessoas desaparecidas, jornalistas presos, né? E isso chama atenção para algumas coisas. Primeiro, como ainda temos uma esquerda retrógrada comunista no Brasil, cujo principal ícone é Lula. É Lula, que vem tentando ser resgatado aí não só pelo Supremo, como pela mídia, como alguém moderado, alguém de centro. Ele é defensor do regime mais assassino e opressor do continente, que isso fique claro. Em segundo lugar, o silêncio das nossas associações de jornalistas. Abrage, FENAGE, cadê? Cadê eles se manifestando em relação a prisões arbitrárias de jornalistas? Né? Então, esse silêncio mostra que as nossas redações também estão ocupadas por muitos comunistas. E essa narrativa de que o problema é o bloqueio, que na verdade é um embargo apenas a empresas americanas, após elas serem tomadas, encampadas pelo regime golpista de Fidel Castro, isso é uma narrativa esquizofrênica, porque ao mesmo tempo essa mesma turma diz que praticar comércio globalizado com empresas americanas, com o império estadunidense capitalista, é ser explorado. Então, eles estão culpando o problema de Cuba por não ter exploração americana? É muito esquisito.